Olá, arquiteto! Seja muito bem-vindo à aula número 1 da semana do Paisagismo Biofílico para Arquitetos. Meu nome é Guilherme Takeda, sou arquiteto paisagista há 38 anos e já realizei mais de 2.000 projetos em 24 estados brasileiros. Nessa semana, você vai aprender o caminho para aplicar na prática biofilia e sustentabilidade nos seus projetos, mas com confiança e propósito. Mesmo que você não entenda nada de vegetação, mesmo se você teve pouco ou nenhum contato com paisagismo na faculdade de arquitetura, ou se você pretende trabalhar somente com ambientes internos, essa oportunidade é para você. Imagino que você deve estar se pensando, será que eu consigo realmente aplicar na prática biofilia e sustentabilidade nos meus projetos? E a resposta é sim, você consegue, porque meus alunos arquitetos, assim como você, conquistaram esses resultados com a ajuda do meu método. Nós já trabalhamos aqui há 12 anos, aqui em Ribeirão Preto, né? A RC Arquitetura, a gente trabalhava com paisagismo e com a arquitetura, e a gente tinha como premissa, como filosofia, inserir de alguma forma o paisagismo, mas a gente não tinha uma metodologia. Mas a gente estava um pouco perdida de como isso ia acontecer, ia gerar assim uma proposta efetiva, como que a gente ia poder chegar no cliente efetivamente com aquele produto que a gente já tinha. Esse paisagismo biofílico, a gente transpôs isso para as residências, para os projetos comerciais, para os grandes empreendimentos. Então, hoje, o nosso projeto, ele é muito diferente do que tem no mercado. Então, a gente é seguro nessa questão. Então, os nossos orçamentos, assim, ele teve esse salto, né, de valor, mas porque a gente, com certeza, hoje tem uma metodologia, uma forma de projetar que pode transformar. Hoje eu aplico na prática biofilia e sustentabilidade nos meus projetos. Eu tive muitas dificuldades, sabe? Então, economicamente, eu acho que eu estabilizei e eu não consegui dar mais nenhum passo à frente. A maior conquista que eu estou tendo é a minha valorização. Saber que o meu potencial criativo, existe uma área para isso. E existe como eu me valorizar. Porque eu não me sentia valorizada. Hoje eu já posso dizer assim para o cliente: vamos fazer um estudo, um levantamento e vai custar X. Hoje eu sou muito mais segura, porque daí eu tenho base. A gente não atravessa uma ponte se ela não existir. E o Takeda foi justamente isso. Ele construiu uma ponte para mim poder atravessar o rio. Hoje, eu aplico na prática biofilia e sustentabilidade nos meus projetos. Lá no começo, desde a faculdade de arquitetura, quando eu me deparei com o paisagismo, eu já me apaixonei. Aí nunca mais parei de perseguir a coisa, né? Sempre aquilo, paisagismo e tal. Saí da faculdade, continuava interessada, fiz curso de paisagismo, comecei a trabalhar fazendo paisagismo, e aquilo sempre me empolgando e tal, tal, tal. Nunca deixei de exercitar. Isso foi a vida toda. Eu precisava de uma metodologia, eu não tinha. Foi o que o Takeda passou para a gente. Uma coisa assim extremamente inteligente, que eu nunca tinha me deparado com isso. Várias pessoas podem estar fazendo biofilia, mas não da forma que pegou a gente, como aquela mosquinha, sabe como é que é? Hoje eu aplico na prática biofilia e sustentabilidade nos meus projetos. Agora você deve estar se perguntando, como essas pessoas conseguiram esses resultados? Que método é esse que elas utilizaram? E é exatamente esse método que eu vou compartilhar com você nessa semana, começando pela aula de hoje sobre o papel vital do paisagismo biofílico. Então separa papel e caneta porque você vai começar a aprender como foi que eu criei esse método para aplicação prática da biofilia e da sustentabilidade nos meus projetos reais. Eu fiz minha faculdade de arquitetura com foco em racionalização da construção, isso mesmo, racionalização da construção. Seguindo os passos do meu pai e do meu irmão, que já estavam atuando nessa área dentro da engenharia. Eu me especializei na área de habitação popular, mas quando eu me formei, o programa do governo de habitação na época, o Minha Casa Minha Vida da época, foi cancelado e não pude atuar nessa área. Isso me forçou a uma mudança de carreira muito rápida e a opção mais clara que eu enxerguei foi seguir a minha paixão, o paisagismo. Eu sempre tive interesse pessoal por jardinagem e plantas e rapidamente tive que aprender a criar um sistema, né, de ideação, detalhamento, de projetos exatamente de paisagismo e me preparar para transformar essa paixão em uma atividade rentável. Apesar de ter cursado algumas disciplinas de paisagismo durante a minha graduação, eu não sentia segurança
e não possuía ferramentas necessárias para fazer uma atuação na prática. Mesmo assim, eu decidi seguir em frente e busquei oportunidades nesse mercado oferecendo os meus serviços. Quando comecei a oferecer o meu trabalho, percebi que os clientes não estavam preparados para contratar projetos de paisagismo. Os clientes me diziam que eram os jardineiros das suas residências que cuidavam dos jardins dos empreendimentos. E mais uma vez, tive que me reinventar e criar diferenciais para ingressar nesse mercado e vender os meus serviços. Foi então que eu decidi comprar uma Kombi, isso mesmo, e comecei a oferecer os serviços de jardinagem, como eles. Conforme eu ia criando jardins, percebi a necessidade de aprender também a realizar a execução das obras e também de oferecer projetos, para que os clientes pudessem compreender o valor de um projeto de paisagismo nas construções. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a compreender a vegetação local, para entender os diversos climas da cidade e as características de cada vegetação, em cidades com apenas 100 quilômetros de distância da minha, tinham plantas que não sobreviviam devido à temperatura. É o caso do hibisco. O hibisco derretia na Serra Gaúcha. Isso me forçou a fazer mais experiência e me ensinou a evitar erros básicos na escolha da vegetação. Foi um período de muita criatividade, adaptação e aprendizado. Mas com o passar do tempo e acumulando experiência, consegui superar a resistência inicial do mercado. E aí eu consegui conquistar mercados tanto na área de residências, de condomínios, de clubes, loteamentos e condomínios de casa. Mas foi com o surgimento da Encol, uma incorporadora com atuação nacional, que os incorporadores viram a importância da especialização do paisagismo nos lançamentos imobiliários. Na prática, precisei desenvolver uma abordagem acelerada para a concepção de projetos, para atender esses vários clientes que agora queriam projetos de paisagismo e conquistar mais mercado. Com a expertise que eu adquiri, tanto em execução quanto em elaboração de projetos de forma acelerada, no ano dos 90, eu fui convidado por um escritório americano, a Design Workshop, para trabalhar em parceria com o arquiteto Sérgio Santana, um grande mestre. Eu mudei para São Paulo e abri meu próprio escritório ao lado do Sérgio, na Rua Tanabi, na Água Branca. Montei uma equipe própria, eu passei a desenvolver boa parte dos grandes projetos da Design Workshop que eram feitos em todo o território brasileiro. Os nossos clientes e sócios ficavam impressionados em ver como trabalhavam de uma maneira tão rápida e eficiente. Nessa época, fizemos projetos de empreendimentos como o Città América, no Rio, e o Vila Flora, em Sumaré. Foram 2 anos intensos de trabalho, mas com o nascimento do meu filho Kenzo, que hoje é arquiteto, retornei a Porto Alegre para estar mais próximo da família. E lá recomecei do zero meu escritório. Montei uma equipe própria e fui buscar novos clientes. Nesse mesmo período, fui convidado a dar aulas na disciplina de paisagismo, isso mesmo. Foi então que eu precisei unir essa experiência prática ao método que eu já usava para treinar os meus colaboradores. E assim comecei a ensinar paisagismo aos estudantes de arquitetura, que na maioria das vezes não tinham muito interesse na disciplina. É verdade que até hoje, muitos estudantes e profissionais ainda têm uma crença limitante que aprender a especificar as plantas para um projeto é uma tarefa extremamente difícil. Isso desencoraja muita gente a entrar no mercado. Isso ocorre em parte devido às metodologias tradicionais do ensino da vegetação nas universidades. Eles se baseiam em sistema de classificação de plantas, é o estudo botânico, as características de família, espécies, toda essa área de biologia que muitos arquitetos não gostam. Meu objetivo era motivar os estudantes, tornar o aprendizado mais acessível e prático, ao mesmo tempo que eu já capacitava eles a criar projetos de paisagismo com confiança. Entender terreno, declividade, o clima e todas essas variáveis que envolvem o espaço ao ar livre é uma grande dificuldade para muitos alunos. Dominar essa escala dos projetos é outro desafio muito grande, porque esses projetos envolviam áreas que eram até 100 vezes maiores que uma casa, e isso criava uma grande dificuldade para eles e talvez crie uma grande dificuldade para você também. Desenvolvi um processo eficiente de projeto acelerado. A chave para a aceleração era criar uma conceituação sólida e um estudo de zoneamento muito claro, garantindo que a evolução do projeto ela corresse de forma linear da conceituação até
o projeto executivo. Tudo isso precisava ser ensinado em um curto espaço de tempo. E no final de 2 semestres, eles já estavam capazes de projetar uma residência, uma praça ou um parque. Isso tudo levando em consideração o clima, topografia, vegetação existente e outras questões importantes no projeto de espaços exteriores. Essa metodologia não só enriqueceu minha carreira como professor universitário, mas também me ajudou a capacitar arquitetos para trabalhar como paisagista dentro do meu próprio escritório. Era uma formação dupla de estudante e colegas colaboradores. Eu criei um método único e prático. Ele encurta o caminho para qualquer arquiteto que busca os resultados semelhantes aos meus, sem precisar passar por toda essa jornada que eu passei. Se na faculdade eu trabalhava o método em 2 semestres, em 1 ano, já dentro do escritório o treinamento para os profissionais era em poucas semanas. Foi assim que surgiu o sistema acelerado de ensino que eu utilizo até hoje. E nesse momento crucial, escolhi vir para a internet e compartilhar todo o conhecimento que eu adquiri. Eu vejo que existe uma enorme lacuna no mercado atual. A demanda por espaços com verde e natureza está crescendo de forma exponencial. E a carência de profissionais qualificados para atender a essa necessidade é enorme. Por isso estou comprometido em criar uma comunidade de arquitetos paisagistas biofílicos e sustentáveis. Quero transformar a maneira como vivemos e interagimos no nosso mundo ao redor. O futuro pertence àqueles que se comprometem na harmonia entre a humanidade e a natureza. Eu estou determinado a ver essa mudança se concretizar. E você, está preparado para embarcar nessa jornada de transformação? Você, arquiteto, está pronto para aplicar na prática a biofilia e a sustentabilidade nos seus projetos com confiança e propósito? Se você quer ser uma autoridade em biofilia e sustentabilidade na sua região, na sua cidade, você está no lugar certo. Nas 3 aulas da semana do Paisagismo Biofílico para Arquitetos, eu vou te guiar por esse caminho. Agora, se você está realmente determinado, não vai querer perder nenhuma das aulas dessa semana, vai? É importante assistir todas elas, mas na sequência certa. Anote aí e coloque um lembrete no celular. A aula 2 vai ao ar na quarta-feira e a aula 3 na sexta-feira. Mas lembre-se, as aulas ficam disponíveis logo cedo. E a melhor dica que eu posso te dar é assistir assim que puder, que elas só vão ficar no ar por um tempo limitado. E eu tenho certeza que você não vai querer perder nada, vai? Agora você deve estar se perguntando, por que o paisagismo biofílico que vai muito além do jardim? Primeiro, eu vou te explicar o que é biofilia. A biofilia é a conexão dos seres humanos com a natureza e com a vida. Ele se manifesta na apreciação da natureza, no desejo de estar em ambientes naturais e no interesse por plantas, animais e materiais que nos remetem a essa atmosfera. Isso impacta a nossa saúde e nosso bem-estar, de acordo com Edward Wilson. O paisagismo biofílico é uma metodologia própria, baseada nos 38 anos de carreira, e ela tem 6 fundamentos. Elementos naturais no projeto arquitetônico, atmosferas e ambiências biofílicas, vegetação descomplicada, a sustentabilidade, criatividade ágil e design centrado no humano. Mas não se preocupe agora em entender como se aplicam esses fundamentos, porque eu vou te explicar cada um deles na aula 2, na quarta-feira. E por que o paisagismo biofílico está tão em alta? À medida que a tecnologia avança, buscamos por mais conforto e conveniência. A gente se afasta do estilo de vida saudável e com harmonia com a natureza. A gente cria imensa selva de concreto que estão nos distanciando do ambiente natural. Nessa jornada, a nossa exploração intensiva está contribuindo para a sobrecarga do nosso planeta. No dia da sobrecarga da Terra, nós marcamos o momento que ultrapassamos o limite dos recursos naturais que o nosso planeta pode renovar em um ano. Esse cálculo considera fatores críticos como a emissão de dióxido de carbono, pesca excessiva, desmatamento e consumo de água. A cada ano, essa data vem chegando mais cedo. No ano passado, ela caiu no dia 2 de agosto. Isso significa que estamos consumindo os recursos da Terra a uma velocidade alarmante. Esse é um alerta para refletirmos sobre o nosso impacto e a necessidade urgente de ações sustentáveis. Ao destruirmos a natureza, desequilibramos o ecossistema da Terra, resultando em mudanças climáticas severas, como o que a gente está vendo no Brasil. Mas as consequências não se restringem apenas ao planeta. Esse nosso afastamento dos hábitos naturais também compromete nossa saúde e nosso bem-estar. A evolução da humanidade nos distanciou da conexão vital com a natureza. Isso tem nos levado a um mundo de tecnologia avançada, urbanização intensa e estilo de vida sedentários. Agora,
começamos a perceber a necessidade de reconectar com a natureza para melhorar nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Está claro que devemos reavaliar nossos caminhos e escolhas para um futuro mais sustentável e equilibrado. O setor imobiliário emite 42% do carbono do mundo e se mexe para financiar a virada verde. As tendências atuais estão nos guiando diretamente para esse reencontro essencial. Sustentabilidade e eficiência energética estão no coração desse movimento, refletindo-se em construções que coexistem harmoniosamente com o ambiente, respeitando esse equilíbrio natural. A arquitetura centrada na comunidade também está ganhando muito destaque, enfatizando as necessidades de criar espaços que promovam interações sociais ricas e engajamento comunitário, tornando-os acessíveis e enriquecedores para todos. E claro, o design biofílico está se destacando. Ele traz benefícios da natureza para perto de nós, melhora o bem-estar humano através da integração de elementos naturais em nosso ambiente construído. Depois da pandemia e com a crescente consciência sobre as mudanças climáticas, as pessoas estão repensando as suas escolhas e abraçando estilos de vida mais conscientes. Esse despertar para a necessidade de harmonia com o planeta está impulsionando uma forte demanda por práticas sustentáveis. O mercado está respondendo a essa mudança de mentalidade e os números são claros, mostrando um crescimento expressivo nesses setores. Veja como os dados confirmam essa tendência. Paisagismo no combate às mudanças climáticas. Isso mesmo, o paisagismo é um instrumento fantástico nas mudanças climáticas. E para apresentar um projeto nosso que faz este trabalho é a linha de produtos Parkville da SINC, de Goiânia. É uma proposta de se fazer empreendimentos de loteamentos, de condomínios fechados, mas que tenham essa pegada de parque, ou seja, tem todos os ingredientes que são importantes num parque, e isso você tem dentro de um condomínio. Olha que bacana, nós temos águas, temos vegetação nativa, campos de futebol, lagos até naturais. Também é utilizado agrofloresta, isso mesmo, são áreas ambientais de preservação onde é explorado a vegetação de vegetais, de culturas que podem ser consumidas pelos moradores do condomínio. Sem falar que nesse condomínio também existe uma fazendinha com uma horta fora da área de preservação. Até o playground entra nessa pegada de parque, onde nós desenvolvemos playgrounds com morrotes de grama e também muita água, muita sensação de frescor e de áreas agradáveis de um parque na sua moradia. Certo? Outra notícia importante é que o setor imobiliário emite 42% do carbono do mundo e se mexe para financiar essa virada verde. Ou seja, a indústria da construção civil tem que tomar uma atitude, está tomando uma atitude, já que ela consome mais do que a área da indústria, a área do transporte. Ela consome 42%, né, da energia. E muito disso é em função da vida útil, a energia gasta na vida útil de uma edificação. Por isso que as edificações estão sendo certificadas e o paisagismo biofílico ajuda em muito esse processo de certificação, como nesse empreendimento da Trisul e também no empreendimento da Tarjab, em São Paulo. Então, esses empreendimentos todos estão sendo certificados pelo selo Aqua, HQE, e também esse empreendimento aqui que nós estamos apresentando, que nós participamos, é um empreendimento que é feito em Salvador e que foi certificado de duas formas, através do GBC, do Green Building Council do Brasil, e através do IPTU Verde, que é uma certificação da Prefeitura de Salvador aos empreendimentos que respeitam e que fazem com que selos importantes de certificação que fazem com que essa edificação comprove que ela economiza energia, que ela respeita a natureza e que ela realmente merece receber essas certificações. Outro item importante dentro da nossa área é a questão do mercado imobiliário estar usando a ciência para entender os clientes. Isso mesmo, neurourbanismo, neuroarquitetura. E dentro dessa proposta, nós desenvolvemos o Central Garden. Esse empreendimento foi criado através do entendimento dos
das pessoas de Aracaju. Ou seja, o pessoal de Aracaju não gosta de andar na rua. Isso mesmo. Ela não gosta de andar não porque ela não tem esse costume, mas porque a cidade não permite isso. As calçadas são estreitas, não são arborizadas e os edifícios saem do alinhamento. Isso mesmo, do alinhamento predial. Então, as ruas são inóspitas e foi para combater exatamente essa proposta do município é que nós criamos o Central Garden. Como o nome diz, é um bairro que ele tem como objetivo trazer toda esse poder, essa pujança de um grande jardim para o meio urbano. E por isso foram feitas várias estratégias urbanas aqui, como a criação de parques e praças muito aprazíveis, muito arborizadas, com vegetação nativa, mas principalmente foi respeitado um recuo de jardim. Isso mesmo. Além das calçadas largas, bem arborizadas e até às vezes sombreadas com pérgola, nós criamos recuos verdes em que o jardim empresta esse panorama, essa atmosfera agradável da mata, da vegetação. Então, o Central Garden é uma proposta inovadora para a cidade de Aracaju e que certamente vai trocar essa mania de não usar a rua para que as pessoas usem cada vez mais a rua. Por fim, o mercado imobiliário investe em alto padrão que combina bem-estar com natureza. Isso mesmo, o bem-estar está muito vinculado à natureza, visto os conceitos de biofilia, certo? Por isso, nós queremos apresentar alguns empreendimentos de vários portes, como o Autoral da Tecla, em São Paulo, que ganhou o prêmio de Master Imobiliário 2019 e que tem uma praça. Isso mesmo, tem uma praça no meio do empreendimento, utilizando frutíferas nativas, espécies nativas, fazendo com que esse empreendimento seja muito arborizado, não só no térreo, mas em todos os seus andares. Outros empreendimentos não tão grandes, que não têm tanto espaço para esse tipo de solução, como a Atual Residência, ele tem uma área muito reduzida de lazer, inclusive embaixo do pilotis, mas que através de ambiências biofílicas foi possível criar uma piscina-lago, a área de playground com grama artificial, parede verde, teto feita com bambu e muita pedra, muita prainha com areia e também laguinhos com peixes. Então, é possível criar ambiências muito agradáveis em pequenos locais, ou seja, em pequenas áreas. Outro empreendimento que nos agrada muito é o Monedo à Viva, onde nós criamos realmente áreas de bosques muito aprazíveis, com muita infraestrutura, um condomínio extremamente rico em atividades de lazer, mas que está muito vinculado à natureza. Então, toda essa criação de ambiências junto a lagos, junto a praças, junto à piscina, junto às áreas esportivas, fez desse empreendimento um empreendimento muito arborizado e com muitos jardins. Agora vou falar também de hotelaria. Isso mesmo, a hotelaria está investindo muito na biofilia. Para quê? Para trazer essa visão, essa sensação, essa atmosfera de bem-estar. E não podia ser nada mais, nada menos que o Hotel Hard Rock de Gramado, que foi lançado no fim do ano passado e que tem essas características biofílicas, de trazer, além de memórias afetivas do local, que é memórias da arquitetura italiana e da arquitetura alemã, também trouxe na sua fachada a imagem, né, simplificada das araucárias, as grandes araucárias que são abundantes na Serra Gaúcha. Também na piscina, em todas as áreas de lazer, trouxemos imagens, né, da Serra Gaúcha, já que eu sou da Serra Gaúcha, vivi toda a minha infância e adolescência nessa área, que é a questão do banho de rio, da cascata, desses sons que têm muito a ver com a característica local, esse respeito local que o Hard Rock faz em buscar se conectar à cultura local é muito bacana, é elogiável, né? Isso é muito bacana ver que uma empresa
internacional respeita a cultura local, como a questão das pedras, as pérgolas, os lagos, o barulho de água, e faz com que realmente se crie uma atmosfera muito especial nesse empreendimento da Serra Gaúcha. Por fim, um exemplo de parque, isso mesmo, até empreendimentos estão adotando parques inteiros e áreas verdes e colocando verdes no seu empreendimento, exatamente porque verde ajuda a criar este bem-estar tão importante. Os gaúchos gostam, esse parque fica no Parque do Pontal, e o empreendimento do Pontal fica em Porto Alegre, à beira do Lago Guaíba, e nesse lago as pessoas gostam de ver o pôr do sol. Então esse espaço ele é repleto de pessoas e ela é muito agradável e apreciada pela população. Além do verde, essa questão da abundância, essa pujança do Lago Guaíba, faz com que estar nessa localização seja algo extremamente agradável e é muito concorrido pela população gaúcha nos finais de semana e também durante a semana. Parque do Pontal foi feito exatamente para homenagear a cidade de Porto Alegre com mais um parque a partir da construção desse empreendimento. No mundo da arquitetura, as tendências atuais vão muito além de uma simples demanda de mercado. Elas representam uma oportunidade de expansão e um caminho sem volta para o futuro. Mas com essa visão promissora, vem também uma grande responsabilidade. Nós, arquitetos, temos o dever de reconstruir a conexão entre seres humanos e a natureza. Estamos testemunhando uma mudança significativa na noção de consumo. O verdadeiro luxo hoje não se mede mais por excessos materiais, mas sim pela capacidade de nos reconectarmos com o ambiente natural que nos rodeia. Por isso, arquiteto, eu convido você a vir comigo nessa transformação e aproveitar essa grande oportunidade. E em breve, quem não souber aplicar na prática biofilia e sustentabilidade de seus projetos estará obsoleto e perderá seu lugar no mercado. Eu já vi isso acontecer com muitos escritórios renovados, que fecharam as portas porque não acompanharam as mudanças da sociedade. E você, quer se tornar uma autoridade em biofilia e sustentabilidade ou vai ficar para trás? No Brasil existem 212 mil arquitetos. Mas você sabia que apenas 17% se aventuram pelo caminho do paisagismo? Diante dessa demanda crescente, que caminho você escolheria? Enfrentar um mercado saturado com 212 mil profissionais ou se destacar num nicho exclusivo com apenas 36 mil arquitetos paisagistas? Optar pelo paisagismo biofílico não é apenas escolher um campo de menor concorrência, é também mergulhar num oceano de oportunidades inexploradas, prontos para serem descobertos por você. E mesmo que eu forme 3 mil paisagistas biofílicos, ainda assim não vai ser suficiente para atender a crescente demanda desse mercado. Esse é o futuro da arquitetura. E quanto mais cedo você se preparará para ele, mais colherá os benefícios de ser um pioneiro nesse nicho. Você consegue imaginar o valor que podemos atribuir a um projeto de paisagismo biofílico? Até mesmo o projeto mais modesto que concebemos no nosso escritório tem um investimento inicial na faixa dos R$30 mil, podendo chegar até R$400 mil o projeto mais complexo. Esses números evidenciam não apenas a demanda por serviços especializados dessa área, mas também a valorização substancial que os clientes estão dispostos a pagar por eles. Essa é uma oportunidade incrível para os arquitetos que desejam se destacar e prosperar no mercado. Agora vamos recapitular tudo que você aprendeu na aula de hoje. E os meus alunos arquitetos como você, que já estão aplicando na prática a biofilia e sustentabilidade em seus projetos com confiança e propósito. Entendeu porque o paisagismo biofílico está em alta? Viu como o meu método se relaciona com as tendências do mercado. Conheceu a grande demanda no mercado por paisagistas biofílicos. Conheceu a grande oportunidade e necessidade do paisagismo biofílico dentro da arquitetura. E viu que dentro desse nicho a concorrência é menor e os projetos são mais valorizados. Então, arquiteto, se você está em busca de um propósito significativo para a sua carreira e deseja aplicar na prática biofilia e sustentabilidade nos seus projetos, chegou sua hora de abraçar o paisagismo biofílico. Por isso é muito importante que você participe, esteja no meio de gente que fala a mesma língua que você e tem o mesmo propósito. Lembre-se,
Ambiente importa. Ative o lembrete na sua agenda e assista a aula 2 na quarta-feira. Agora, para você que está comprometido com essa transformação e deseja que a sua experiência aqui na semana seja mais completa, tem um link aqui dentro do blog onde você vai acessar a comunidade dos paisagistas biofílicos no Facebook. É lá que você pode me contar o que você mais gostou da aula de hoje. Eu e minha equipe vamos ler todos os comentários e responder cada um de vocês. Então, se você tem alguma dúvida sobre o paisagismo biofílico ou algo para me perguntar, a hora é essa. Clique no link do blog, entre na comunidade do Facebook e faça seu comentário. A sua transformação já começou e o momento de conversarmos é agora. Estou aqui para te ouvir e para te ajudar. Utilize o QR Code que está aparecendo aqui na tela para acessar a comunidade. Lá dentro você poderá ver outras pessoas que estão com os mesmos objetivos de aplicar na prática biofilia e sustentabilidade nos seus projetos. Por isso é muito importante que você participe, esteja no meio de gente que fala a mesma língua que você e tem o mesmo propósito. Lembre-se, ambiente importa. Se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp aqui do evento, então está perdendo conteúdos valiosíssimos. Lá você recebe os lembretes das aulas, os links das lives e hoje mesmo eu vou liberar só para quem estiver no grupo de WhatsApp o resumo da aula número 1. Então clique no botão verde dentro do nosso blog ou escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre no grupo de WhatsApp para receber o resumo da aula de hoje. Espero que você tenha gostado da primeira aula da Semana do Paisagismo Biofílico para Arquitetos e que ela possa ter aberto seus olhos para esse grande chamado dentro da arquitetura. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente se vê na quarta-feira na aula 2. Até lá! A gente já fechou projetos por conta desse olhar que a gente está dando no nosso Instagram, tá bom? Então, a gente já está tendo essa devolutiva no mercado. Na verdade, até me surpreendeu, tá? Eu não esperava. Mas eu fui até meio, né? Ai, será que é isso mesmo? Ou será que é alguma coisa que não vai contribuir? Me surpreendeu, atendeu assim muito as minhas expectativas e aí eu percebi o quanto que o mercado está precisando disso. Quando o Takeda falava isso no comecinho, eu falava, acho que não é bem assim que acontece, não. Porque eu pensava assim, é mais um curso, é só para eu ter mais alguma informação. Não. Isso hoje tá fazendo parte da metodologia aqui do escritório na forma de projetar. E aqui as duas arquitetas, mais a minha filha e toda a nossa rede de seguidores, a gente vai querer contaminar. Eu tinha um obstáculo de argumentação com os clientes. Realmente hoje estou totalmente segura. A gente está com metodologia até na argumentação. Porque nós não tínhamos, porque como era muito empírico, a gente não tinha essa metodologia de argumentação. Agora nós temos. A hora que o cliente fala alguma coisa, eu já tenho um posicionamento ali, já dentro do conceito de tudo aquilo que eu aprendi, né? No curso de paisagismo biofílico. Eu me sentia meio perdida no que eu acreditava, porque eu tive uma criação que dava muito valor para essas questões, né, da biofilia. Então, eu já trouxe isso. Como eu te falei, eu praticava, que o escritório praticava de forma empírica, mas a gente se sentia muito sozinha, muito desnorteada, desmotivada. A comunidade veio assim para coroar isso, porque assim é uma rede de apoio de várias pessoas pensando da mesma forma e usando a mesma metodologia. Então, tanto é que eu comentei já com você, vou repetir, o nosso Instagram houve uma revolução, porque a gente falou, gente, a gente não está sozinha, a gente pode divulgar, isso existe, é uma metodologia. Então, assim, sem dúvida, é a rede de apoio e que trouxe mais força e mais posicionamento para nós todos aqui do escritório no mercado, aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto.